Saudações, povo Blue. Bem-vindos ao Chelsea Fan BH. Cristiano por aqui. Pré-jogo. Semana de Champions, semana decisiva. Blues em desvantagem, né? Um contra-ataque. E o Chelsea agora precisa de 2 gols. 2 gols nessa Champions League. Olha aí a galera já chegando aqui. E tem jogador bom de Champions League. Olha aí, ó. Ramires 7 oficial, galera. Todo mundo seguindo o Ramires aí, curtindo. Ó. Muito bom. O homem que foi participante, foi importantíssimo na conquista de Champions League. Tá aí, mais uma vez, sempre dando as caras aqui, o Ramires. Salve, Ramires. Seja muito bem-vindo e fica aí, né? Que um dia você nos deu alguns minutinhos aqui para contar histórias de Champions League. Ramires na resenha aí, galera. Tamo junto, hein? Muito bem. Olha aí. Salve para todo mundo. É o seguinte. Terça-feira, 5 horas da tarde. Chelsea contra o Borussia Dortmund. Olha só, que loucura. Chelsea em desvantagem, precisando de 2 gols e temporada ruim, né? O que resta de esperança ou de ilusão nessa Champions League? Vamos lá, vamos contar muita história de Chelsea e de Borussia Dortmund nessa oitavas de finais da Champions League. De início, quero pedir para a turma dar aquele apoio nas redes sociais, né? Chelsea Fan BH, Instagram, Twitter, Facebook e Chelsea Fan BH 1905 no YouTube. Além das resenhas em áudio lá no Spotify, Chelsea Fan BH no Spotify. A galera toda dar aquela moral aí, né? Então, vamos ver quem tá por aí. Vamos ver. Quem pediu? Leandro Santos tá aí. Vitor Mota tá aí. Olha aí. Daniela Lambert. Vamos ver aqui. Érico tá aí. Muito bem. Ramires. Muito bem. Vamos lá. Vitor Mota, antes da gente entrar direto aqui no papo do Borussia. Vitor Mota, torcer para uma derrota? Sim. Potter necessita cair. Tendo em vista que não existe chance de uma taça. Rapaz, o que é isso? Pode torcer contra o time não, cara. Torcer contra o time, torcer por uma eliminação do Chelsea por causa do técnico ruim, aí não dá, né, meu? Aí não dá. Aí não dá mesmo. Vamos ver. Aí não. Flávio. Pegou. Salve aí, Flávio. Como é que tá as coisas aqui? Vamos enviar a resenha aqui pra galera, porque tem umas notícias bem legais aí, né? Que o Chelsea pode ter aí o retorno do Kanté, e se o Kanté, né, pelo menos ele e o Reece James, treino completo hoje, na preparação, né? Então eu já digo logo na minha provável escalação, eu não tô nem aí se o Kanté tá há vários meses sem jogar, só jogou 2 partidas nessa temporada, mas é preciso, ele é fundamental amanhã, se ele está 100%, que já esteja escalado, que já seja escalado como titular. Então, é o que eu quero. Eu estou otimista, tá? Estou otimista pelo placar de 2-0 amanhã. Pessoal aí, eu quero saber, mande seus palpites aí.
Eu não estou iludido com a Champions, não. Eu aposto na virada de chave e num jogo do nível de como o realizado lá em Borussia. Em Dortmund, né? Então, não dá. Eu tô otimista e acho que o Chelsea vai meter um 2-0. Assim, tá aqui o Cadu, o Mike Souza, muito bem. Potter vai cair amanhã. Não vai nada, o Mike. O Chelsea vai se classificar. O cara torcer contra o próprio clube em uma Champions. Não dá, né, Fly? Aí não tem jeito, né, Fly? Aí não tem condições. Infelizmente. Infelizmente. Peraí. Olha o Gladson aí. Tá aí o Gladson. Chegou. Salve, salve, Gladson. Olha aí. Uai. Tinha um pedido para participar da resenha aqui. Olha aí. Daniele Lambert. Mandando em inglês aqui. Aí não... Sorry, Daniel. Olha o Gladson. Vai chegar aqui. Olha aí o Viking. Final de que a resenha também vai ter de muita história. E é até bom, porque eu separei uma dica musical aqui, mais por parte final. E eu acho que o Gladson vai poder contribuir demais. Salve, Gladson! Salve, meu irmão! Como é que você tá, Cris? Como é que tá? Tudo bem aí? Tudo na paz? Tudo na paz. Só deixa eu posicionar direito isso daqui, que senão você não consegue me enxergar, né? Agora melhorou? Melhorou, não? Não, não melhorou ainda. Peraí. Não, para você tá beleza. O áudio tá beleza. É só se enquadrar que tá tudo certo. Boa, então pera lá, vamos dar um jeito nisso já. Olha, o Tarte tá aí, beleza? A família do Gladson chegando, muito papai. Cristiano tá aí, meu xará, Cristiano Silva. Se quiser chegar aí, Cris já sabe, né? Isso. Gladson. O que Gladson ativou o vídeo? O que é isso? É um recurso novo? Não faço a menor ideia. Eu não fiz absolutamente nada. É nossas lives e esses recursos aí. Bom, que bom que você está aqui, cara. Legal demais. Teve saudade. Como é que tá? Tudo certo? E nada melhor, né? Você vai contribuir. Com você não tem resenha ruim. Você vai ter uma dica musical aqui. Na verdade, eu fiz preparado para o jogo do Leeds, mas deu um problema técnico que ela teve que ser, vamos dizer assim, editada, retirada da resenha ao vivo. Mas eu segurei ela, como o Chelsea vai jogar em casa de novo. Eu separei aqui para a gente falar do Madness depois, mas aí a gente vê o que vai dar. Meu Chelsea Brasil chegou a... Como se diz? Chegou o Rick Júnior, a conexão do Gladson está oscilando, agora sim. Voltou. Estou te ouvindo bem. Está oscilando ainda, mas já ela... Isso. Aí sim, Vini. Enquanto isso, eu vou dando moral para a galera aqui. Né? Vamos lá, todo mundo aqui. Meu Chelsea Brasil, Cristiano Silva, o Léo, meu Chelsea Brasil, o Rick Júnior. Agora sim, cara. Agora estamos ao vivo. Você percebeu que as conexões da internet no Brasil inteiro estão meio falhas de uns dias para cá? Sim, senhor. Principalmente quando é uma resenha dividida. Às vezes, se você fizer solo na sua casa, está beleza. Se entra alguém, você vai compartilhar a tela, dá algumas dá algum negócio. Bia Costa chegou. Muito bem. Minha mãe. Olha aí. Mãe. Seja bem-vinda. Primeira vez que eu acho que ela aparece por aqui. Que bom. Rodolfo tá aí. Olha só, Gladys. Eu estou otimista. Não estou iludido, eu estou otimista. E vai ser 2-0. Depois a gente resolve. Você vai entrar aí como um papel igual o do Alessandro Dalmolin também?
Você vai vir com choque de realidade ou vai deixar o povo se iludir? Olha, você me conhece bem, né, cara? São doses cavalares de realidade. Mas, porra, Cris, quando se trata de Chelsea, de Champions League, não tem como ficar um pouco iludido, né, irmão? É muito difícil falar de Champions League, e das 2 vezes que a gente ganhou, a gente era underdog, né? Era azarão. E quando a gente foi favorito, a gente simplesmente esbarrou em outras tradições, em outras coisas do futebol. E, bicho, você tem 2 times, né, cara, que hoje talvez contem bem essa história de times que subiram de prateleira na história da Champions, é Borussia e Chelsea, porra. Claro, o cara vai até comentar comigo assim, pá, mas enquanto a gente foi campeão 2 vezes, eles só bateram uma final e outra semifinal. Não, mas tudo bem. A gente fala de desempenho, né? Falar da competição como um todo. Retrospecto muito parecido, diga-se de passagem, Cris. Nessas últimas 10 edições, o Borussia... 11 edições, na verdade. Vamos contar desde do nosso primeiro título, né? O Borussia participou... O Borussia participou 10 vezes e o Chelsea participou 9. Ou seja, a gente ficou fora de 2 enquanto eles ficaram fora de 1. São 75 vitórias para o Chelsea, 74 vitórias para o Borussia. Então, e aí você vai fazendo esse retrospecto dado a dado, você vai ver um equilíbrio muito próximo dos 2 times, cara. Eu acho que é legal pôr isso na balança, no momento que, assim, o Chelsea vem numa crise instaurada, técnica, tática, gestional e tudo que você possa imaginar, e o Borussia vem totalmente na contramão, né? É um time que pós-Copa do Mundo, se a gente for pegar o top 5 ligas, talvez seja o time mais equilibrado jogando bola hoje. Até talvez mais que o Arsenal, né? Eles estão muito bem na Bundesliga, em segundo lugar. Se não me engano, eu anotei aqui, mas daqui a pouquinho que eu vou chegar nesse número, não me engano, são 49 pontos. E em oitavas de Champions League, me parece que a diferença é de uma classificação. É exatamente isso. Eles têm a vantagem. A gente... Esse é 4-3 ou 3-2, é uma coisa assim. É 4-3 para eles. É 4-3 para eles, na verdade, né? A gente tem uma a menos. A gente parou nas oitavas uma vez mais que eles. Então tá na hora de igualar esse retrospecto também, deixar 4-4. Vamos fazer eles pararem nas oitavas. Mas por que eu tracei esse paralelo entre os dois? E para falar do Borussia agora, que é um time bem arrumado mesmo. Fiquei um pouco preocupado assistindo o jogo contra o Red Bull Leipzig, que eles ganharam de 2-1, porque, cara, eles estão alternando o estilo de jogo. E até vai soar um tanto quanto saudosista para ambos os lados, né? Se tiver alguém aqui que torce pro Borussia, tanto pra gente. Porque lembrou muito o estilo do Tuchel, Cris, que analisava o adversário conforme a partida pedia. E talvez aí esteja o problema, se a gente for falar do lado técnico e da Champions League, que um time que entende bem o adversário, ele sai na frente, né? Ainda mais numa disputa que você já tem uma perna, né, de vantagem. Mas, assim, o Borussia sabe que vai enfrentar um Chelsea um pouco mais animado, é um Chelsea que, embora tenha muita crítica, eu não faço todo esse Deus nos acuda que todo mundo está fazendo. Eu vejo sim evolução de jogo no time do Potter. É claro que ter evolução e não ter o resultado são coisas bem distintas. Assim aquele dia, como eu falei lá no podcast, embora com todos os problemas que o Potter tenha, já daria para ter mostrado algo melhor, né? Nem que fosse um pouquinho a mais. Daqui a pouco a gente talvez entre no aspecto da última partida agora, do final de semana, que eu não gostei muito, mas enfim, só para terminar esse assunto do paralelo Borussia e Chelsea, cara, jogar em Stamford Bridge nunca foi fácil para nenhum adversário, ainda mais tratando de Champions. Então, assim, acho que agora é a hora de aproveitar esse ânimo que veio após uma vitória que a gente estava precisando fazia muito tempo, após voltar a marcar e transportar isso para essa partida eliminatória. Porque, vamos convir, né? Não tem momento melhor para você se reestruturar, como o Chelsea quer se reestruturar, contra um time que está jogando bem, contra um jogo eliminatório e que ele só tem a vantagem mínima. Então, assim,
É um dever difícil? É um dever difícil, mas não é impossível. Não é. E aqui, ó, você falou do Borussia Leipzig aqui, 2-1, e teve gol do Marco Reus. Eu temi pelo primeiro jogo, né? Estava preocupado com o Marco Reus, ele nem entrou em campo. Não vai ter o ADM, né? Acho que não, porque está dando acho que 3 semanas hoje, né? Ele se machucou praticamente uma semana depois. Creio que ele não vai jogar, vai ser um desfalque do Borussia. ADM que fez o gol, né? Naquele contra-ataque lá em Dortmund. E tá aqui, Reus aos 21 e o Henry Kahn. Esse sim, né? De triste memória para nós, porque ele evitou o gol do Koulibaly em cima da linha lá. Vamos ver o que dá. É o seguinte, cara, assim, você falou uma coisa interessante, né? O Marco Reus, da partida de ida, lá no Signal Iduna Park, ele estava sendo poupado porque também estava voltando de recuperação muscular. Exato. Caráter efêmero, né? O Reus é o atleta da história do Borussia que mais tem jogos na Liga dos Campeões e que mais também tem gols. Então, assim, a gente até falava numa resenha da Copa do Mundo que o Reus vai ser um daqueles caras que ao final da carreira a gente vai lembrar dele assim, o quanto o Reus poderia ter sido melhor se não fosse as contusões, né? Porque, cara, ele sempre esteve num nível muito alto de entrega e talvez agora, com a idade, né, chegando um pouco mais, essa questão física que ele entendeu melhor como ter mais tempo de jogo, ele tem achado uma posição até mais interessante para ele jogar, que é essa posição mais puxando para o meio, armando, flutuando mais entre as linhas. Então, o Reus por si só já é um problema, o Reus bem, nem se fala. Ele tá atuando mais como um homem de surpresa, porque antes era observado como o atacante, né? O cara que fazia muitos gols. Eu acho o Marco Reus um fora de série. Ele era um nome certo em Copas, Eurocopas e tudo mais. Só que, assim, ele tem uma síndrome de Michael Ballack, né? Na hora de tirar o 10, ele sempre tem uma contusão que atrapalha a vida dele. Tá muito complicado. E foram muito pontuais, né? E foram muito pontuais. Sempre foi meses antes da Copa ou dias antes da Copa, final de Champions, enfim, tudo. O cara realmente é um azarado. Sim. Sempre pertinho. Sempre quando tá chegando a hora, ele dá um azar e se contunde para ficar muito tempo fora. Eu quero falar uma coisa aqui. No início eu pedi lá, né, reforçando as redes sociais, né? Chelsea Fan BH no Twitter, Instagram, Facebook, no Spotify e no YouTube. Né? Vou pedir se registrar, que é do Gladson também, que é o Instagram dele é o Gladson Rafael Nascimento, e Albion Pub no Instagram, a galera toda fica registrada aqui, segue lá e vamos tocando. Já chegou aqui o Pensante, Odair Silvia, Odair, Gustavo Chileno, muito bem. Chegando aqui, olha só, para dar um pontapé e registrar direito a coisa, né? Chelsea Borussia, Champions 22-23, oitavas de final, jogo da boa. Stamford Bridge nessa terça, 7 de março, TV aberta, Chelsea em TV aberta, então é uma oportunidade de muita gente assistir o Chelsea. Vai passar no SBT, é o jogo da terça-feira, mas também para quem quer continuar, né, no de sempre, HBO Max e TNT, com aquelas vozes que estamos acostumados, vai passar no SBT. Com certeza a audiência do Chelsea, muita gente vai conhecer, vai ver lá o Kepa, que para mim eu coloquei como um dos destaques para essa partida, porque está me cheirando um dia do Kepa fazer algumas defesas que nós vamos lembrar, mas eu estou confiante da classificação. Jogo às 5 da tarde, essa terça-feira, no SBT, TNT e HBO Max. Eu coloquei aqui um tópico e notícias aqui para a gente já entrar direto. Os desfalques de amanhã, o Thiago Silva e o ADM, né? Retorno do Kanté, e eu já acho que se confirmou, se o Kanté está disponível, já entra como um titular, sabe? Amanhã é assim, é um jogo altíssimo, sério, não podemos perder a oportunidade de ter a técnica do Kanté, mesmo com 2 partidas na temporada. Se eu sou o treinador, eu quero arriscar com esse cara no meio campo junto com o Enzo. Seria muito loucura, depois de meses, 2 partidas só,
meter um Enzo, um Kanté e um Félix na meia? Cara, eu não sei se Se seria não, muita loucura. se não rolar Kanté, que seja Kovacic. Mas Porque ele assim, está mandando muito, ele tá mandando muito com o Loftus-Cheek, mas se não tiver Kanté, que seja Kovacic, daí o time vai ficar mais aberto. não é o perfil do Potter rechear tanto meio campo, né? Desde a época de Brighton, tanto que o Potter e o Chelsea, eles andam de mão dadas em duas coisas, né, nos últimos tempos. Que ele traz do Brighton essa deficiência de fazer gol, que lembra? Era um Brighton que fazia pouquíssimos gols também. Sim. E a gente que sei lá, já perdi a conta de quantas temporadas que não tem um camisa 9 e que não consegue concluir. Bem, dito isso, assim, por quê? Eu preciso traçar um contexto, né? E, embora os dois times deles sejam times que criem muito, né, que façam muita possibilidade de gol, como falam no Tactics, cara, é um problema residual isso. Não à toa o Sterling é o cara mais produtivo da nossa equipe, se você for pensar. Porque ele é um jogo muito espaçado, ele é um jogo longo, ele é um jogo que o Sterling ele se dá bem nisso, ele sabe fazer esse tipo de jogo. Ou seja, ele não é um meio campo tão recheado, ele é um meio campo espaçado. Então, tendo em mente que, assim, que o Potter talvez não mude a característica do que foi o jogo contra o Leeds no final de semana, já pensando em como armar o time para jogar contra o Borussia, eu não acredito que ele comece com o Kanté. Até porque você vai precisar de uma intensidade maior, você vai precisar de um posicionamento mais adequado ali entre os jogadores, uma sintonia melhor. Então, acho que vai para o jogo, mas vai com tempo contado. Né? É aquilo, o departamento médico já avisa, você pode usar o cara 40, 60 minutos. E aí, se ele for ter que usar o Kanté, né, no conta-gotas, que provavelmente é o que vai acontecer, ele não vai arriscar colocando ele num esquema inicial. E eu acharia um pouco estranho o Kanté começar jogando. Vou falar bem a real, Cris. Mas assim, não acho um absurdo se o Potter inventar alguma coisa de última hora. Até porque o que a gente mais viu nas últimas semanas foi ele mudar o time. É claro que o Kanté iniciando é um delírio meu. Porque o provável time teria a escalação que eu colocaria em campo, sabe? Mas pela circunstância do jogo e tudo que envolve, sabe? Cara, não pode ser a 45 minutos que joga o primeiro tempo só então, sabe? E tira depois. Então, mas você acha que ele vai manter o Loftus-Cheek? Porque o Loftus-Cheek está sendo o titular dele. É que aí a gente vai tocar em duas circunstâncias, né? Sabe que eu não sou um defensor do imponderável do Loftus-Cheek, mas também não sou da ala corneteira que ataca o cara. E se a gente for fazer um levantamento detalhado das últimas partidas, o Loftus-Cheek ele vem cumprindo uma função tática bem importante ali nesse setor de recomposição. E aí você pensa assim, tá, como que vai ser o nosso padrão de jogo? Porque o 3-4-3 ele foi colocado de novo, né, como ordem tática, porque a gente está perdendo gente, ainda a gente tem muita gente no DM. Assim, você não ter o Reece James para jogar, estou falando do jogo contra o Leeds, você perde 50% das suas ações ofensivas por aquele lado do campo. Você tem um setor manco, vamos assim dizer. Né? Tanto que o Chilwell teve muita dificuldade em fazer essa transição ofensiva. Por quê? Porque o Kovacic e o Loftus-Cheek, ambos um de cada lado da posição, né, tendo o Enzo centralizado, eles tinham essa função de deixar o corredor livre e para eles protegerem a retaguarda. Então o que a gente via quando o Chelsea estava sem a bola? Né, que a gente estava marcando no 4-1-4-1. Então o 3-4-3, na verdade, ele é uma escalação inicial pensando de quando nós teríamos a bola. Então, assim, o Potter ele consegue fazer uma transição muito rápida do time do 4-1-4-1, e aí quem que fecha no lado direito? Cara, tem que ser o Loftus-Cheek, entendeu? Porque senão você fica esguarnecido. Isso é matemática. Tá faltando alguém no setor.
Quem que faz? E ele faz muito bem isso. Então, assim, será que o Potter ele vai tirar essa função? Eu acredito também que ele não vai fazer isso. Isso é nítido. Para quem assistiu, por exemplo, pega os 2 últimos jogos, né? Contra Tottenham, tá, derrota, e agora contra Leeds. Reparem que o Enzo e o Loftus-Cheek, que foram os volantes que vêm sendo escalados, eles não estão nem chegando, ficaram plantados, justamente para essa coisa da cobertura que você vê de lado. Assim, eu até citei na resenha pós-jogo, citando o Loftus-Cheek, o Enzo, falei, olha, quem estava chegando mais, no momento em que entrou, teve um lá que entrou pouco, mas foi ineficiente, foi o Mount, e contra o Tottenham que teve Kovacic. Eu falei, o Kovacic é quem estava chegando a mais. O Enzo estava muito mais preocupado em segurar na defesa, mas não chegando muito. Isso era perceptível. O Loftus-Cheek também. Eu acho que uma das coisas, né, eu acho que ele marca bem a função tática que você fala, mas o Loftus-Cheek é o cara também que ele consegue o drible individual, a passada. O problema dele é que na hora de tirar o 10 também ali, na intermediária, geralmente o passe errado. Aí é que vem a crítica que o povo cai de pau em cima. O Kaique falou um negócio aqui, ó. Você citou, eu não lembro para quantas temporadas um atacante que faz muito gol. Ó. Na hora me veio na cabeça o 17 por causa do Diego Costa, né, 2017. Mas ele citou, Tammy Abraham foi o melhor depois do Diego Costa, na minha opinião. O Tuchel nunca conseguiu jogar com o centroavante. O Tuchel pegava os centroavantes e colocavam pelos lados do campo, né? Werner, ele tentava, às vezes tirava até o Abraham numa temporada, né? Depois que o Abraham saiu. Mas assim, acho que amanhã vai ser Deus nos acuda para a memória é a melhor ilha de edição de todos os tempos, né? A galera esquece muito, assim, que o Abraham e o próprio Giroud foram muito testados pelo Tuchel. Só que qual que é o problema? Quando ele encontra o esquema, que era um esquema muito bem protegido, com Kanté, Jorginho, Mount ou Kovacic, para ter Reece James e Chilwell livres para correr o corredor inteiro, ele perde os dois. E ele tem que mudar o esquema de novo. E aí não tem como você ter um homem fixo. Tipo assim, você manter um homem fixo num esquema que você não tinha lateral para fazer a subida, era enxugar gelo, perder tempo, saca? Porcamente falando assim, um exemplo hoje, o Manchester United, o Ten Hag, ele tem 3 estilos de jogo, mas se ele pega um time que te pressiona a saída de bola, como o Barcelona fez, o Weghorst, ele não tem função, ele fica correndo atrás de zagueiro, entendeu? Saca? Tipo, e aí por isso que ele tem que colocar o Antony, por isso que ele tem que colocar o Bruno Fernandes aberto, enfim, ele tem que inventar alguma coisa. Tanto que quem é o cara de lá que só tá levando porrada? O Weghorst. Estão falando que ele é ruim, que não joga bola, que não domina uma bola, que não faz gol, que não acerta nada. É isso aí que você falou, a leitura aí. O Rick falou, se não for Kanté e Kovacic, precisamos de cancha. Se não for Kanté, é Kovacic. Precisamos de cancha. Loftus, se Reece James não jogar na ala direita. Isso que o Gladson acabou de falar aqui, a questão da cobertura da marcação. Né? Chegou aqui o Christian. Beleza, muito bom. Vamos para a resenha aqui. Você citou aí o Leeds, né? Eu também não achei um jogo extraordinário, não. Tá? Apesar da onda toda que teve, né? Que nós quase não assistimos o jogo. Alguém deve ter... Será que alguém foi demitido lá na Disney? Porque cadê os jogos? Meia hora sem os jogos. Que loucura. Mas tudo bem. Falha, hein, cara? Assistiu, todo mundo deu jeito de assistir. Normalizou mesmo a partir de meia hora, né? E o Chelsea tinha 2 oportunidades. Uma com o Havertz, claríssima, que o Meslier defendeu. Depois o Leeds outra vez viu que o bicho já não era tão bravo igual o Tottenham viu também. E aí, marcação, no segundo tempo mesmo é que o jogo foi se abrir e achamos aquele gol do Fofana na cobrança de escanteio. E eu fiquei com medo do Chelsea se retrancar após 1-0. Vitória importante que serve só para diminuir um pouco a pressão, né? Em resumo, é por aí, né?
Em resumo, é por aí, e assim, né? Os 30 minutos que a gente não assistiu, parece que foram os melhores 30 minutos que o Chelsea teve em Sim. campo. Porque É, depois a gente não jogou bola. O gol, todo claro, mundo falando isso. o gol de bola parada, claro, obviamente tem seus méritos. A gente criou até algumas boas jogadas, e já vai de encontro com o que eu vou dizer, que o Sterling, ele é o melhor cara da partida do nosso time. Tipo, é difícil você não olhar para a partida do Sterling e pensar assim, poxa, se alguém com o cacuete de atacante tivesse o deslocamento para finalizar as bolas dele, a gente teria aberto 2-0, sabe? Então seria uma outra história, né, Cris? E aí você vai falar, pô, o cara tem 2 assistências numa partida, saca? Pesa um pouco isso. Então, assim, é o tal do criar jogo, entendeu? Mas o Chelsea é essa coisa estranha, né? Que é 8 ou 80, cara. É um time que começa bem solidamente na defesa, que não sofre pressão, e aí, conforme o jogo vai passando, vai esmorecendo, vai perdendo intensidade na marcação e acaba sofrendo umas chances muito bobas. É o time que Parece que cria. vai cansando. Parece que o time, gás baixa, assim. O time cria, aí automaticamente do nada para de criar, se recua, pega essas 2 linhas e encolhe, chama o time do Leeds, um time jovem, rápido. Não empataram também por questão de, não sei, de bola, sabe mesmo? Aquele dia parece que a bola eles não estavam acertando o último passe, sabe, para chegar para a finalização. Teve uma chance já nos acréscimos claríssima, dentro, praticamente na pequena área. Eu não vou esquecer o atacante deles, o Jorginho, é que a bola desviou e o Kepa ficou com ela. O Kepa se deitou e fez a cerinha lá. Se não, cara, ia dar ruim demais. E assim, desenhando pro empate. O mais importante, claro que foi a vitória, eu acho que agora ela é muito mais importante do que o desempenho, sabe? Essa coisa que eu sempre falo aqui, Cris, que tipo assim, cara, é importante ter evolução, é importante ter desempenho, né? Tipo, eu acho que vale a pena a manutenção do Potter dentro dessa coisa assim do... Sim, cara, os caras precisam de tempo para se entender, é uma reformulação literalmente quase que do zero. Então, essa coisa dos deuses do futebol, né, velho? Cara, uma hora essa bola ia ter que entrar e uma hora a gente ia ter que ganhar. Saber aproveitar a situação de jogar contra um time que tá lá no final da tabela, cara, não é uma coisa tão simples assim, sabe? Pô, a gente viu na rodada o Arsenal chorando sangue até o último minuto para ganhar do Bournemouth. Então, as coisas não são tão simples quanto parece. Você vindo tipo de uma derrota no ano inteiro, são 15 jogos, com você tendo marcado 4 gols, 1 gol no último mês, jogando em casa com pressão da torcida. Então, cara, existe esse lado psicológico que também pesa e que com certeza assim, deu pra gente perceber um pouco no time do Chelsea. E aí a caráter de curiosidade mesmo, parada que eu percebi, que pode ser que você tenha percebido também. A gente acabou esquecendo de comentar no dia. Você viu o quanto de stewards, os stewards que são aqueles seguranças de campo que o Chelsea contratou para essa partida? Rivalidade. Eles sabem o tamanho da passa geração, mas a história, os jogadores do Chelsea, eu acho que os do Leeds sabiam, mas eu acho que os do Chelsea podem não saber pelo primeiro turno, aquele 3-0. Mas a galera fora, a torcida sabia o que estava acontecendo. O tamanho desse jogo. Tem que pôr segurança, sim. Só que dentro de campo, para não passar, né, para não deixar de ter a rivalidade, foi o Tio e o Adam trocando uns empurrões na área e mais nada, né? Não tomou uma dura do juiz e acabou. Mas eu vi sim, claro que eu vi demais aquilo ali. Para quem aí o povo pergunta, né? Ah, por que Chelsea Leeds aí, Val? Volta na resenha. Não tinha resenha melhor para o Alessandro Tombolin ter chegado do nada, assim, aleatório. Ele chegou e contou a história mais uma vez, mas é só puxar nossas resenhas todas contra o Leeds, que já deve ter agora 4, a gente conta
esse papo todo. Mas em resumo, o contexto resumido assim, para as pessoas, é um time muito jovem da década de 70, do Chelsea, que chega no final da FA Cup, né, depois de muitos anos, e eles eram o time do momento, com investimento, com modernização de ideias táticas, enfim. O técnico deles era um técnico clássico, que era o Don Heavy, que chegou a ser treinador da seleção inglesa. Eles tinham uns caras escoceses, que eram os caras que estavam trazendo mais essa coisa da força alinhada à técnica no meio campo. Então, foram 2 jogos, né? O primeiro jogo, a partida foi 2-2, automaticamente isso incide no replay, né? Em Wembley, mas aí inclusive o replay foi jogado em Old Trafford, que é o mais legal, que é uma outra história, enfim. 2-1. E a gente ganhou de 2-1, então isso emerge, né, desse contexto e vem por todos os anos, assim, depois dessas partidas, que tem no YouTube, diga-se de passagem, tem só os highlights, tem só os gols, e tem a partida inteira também, para quem tiver tempo, para quem gosta, assim como eu, de sentar e assistir um jogo velho. Para quem tiver preguiça de pesquisar, de ler, vamos dar uma dica cultural aqui extra, né? Já que citou o Don Regi aí, não tem Chelsea envolvido, mas tem Leeds, né? Só um parêntese aqui. Assistam o Leeds Futebol Clube, o Damn United, o filme, né? Filme sobre futebol, todo mundo vai entender. Vai ter lá Brighton, vai ter Nottingham Forest, todo mundo gosta do Nottingham Forest, e do Leeds United. Assistam esse. E sobre, para a gente fechar esse Chelsea Leeds aqui, na semana da final da Copa da Inglaterra, eu estou preparando uma resenha sobre essa final de 70, esse Leeds United histórico aí, que vai ser bem legal, tá? Eu vou puxar o contexto histórico do que aconteceu nos anos 70, primeiro-ministro, cultural, campeões, vai ser um negócio bem legal. Eu estou preparando, a pauta está pronta, já vou começar a semana da Copa da Inglaterra. Aí a gente vai falar muito sobre Chelsea Leeds para a galera entender aí, para todo mundo que chega aqui. Agora, Gladys, olha aqui, ó. Diga lá. Eu vou ler essa do Kaique aqui primeiro, depois a gente passa aqui para o Wesley. Amanhã tá um jogo mais para Chelsea versus Napoli de 12, o Chelsea vs PSG de 14. Para mim, é o Chelsea PSG de 14, pela vantagem que precisa ser tirada. Porque o Chelsea precisa de 2 gols, e eu acho que o Chelsea vai conseguir, e eu estou preparado para um jogo assim, ó, de arrepiar amanhã. O que você pensa? PSG 14 ou Napoli 12? Cara, é boa pergunta, assim, eu acho que, claro, se for para se aproximar de um dos confrontos, claro que vai ser o de 14, né? Embora tenha uma coisa assim que todo mundo vai me xingar de louco, né? Mas é uma coisa que eu sempre falo para você. Aquele Chelsea campeão de 12, cara, tava jogando mal pra caralho. Era um time muito desarrumado. Mas era muito desarrumado, parecido com esse. Sabe, tipo... Aqueles caras se fecharam nesse jogo aí, ó. No 4-1 de 2012, com o Di Matteo, a partir dali. Antes, para quem se lembrar e quiser puxar, cara, que coisa horrível. O Chelsea foi sexto. O Chelsea empatava muito. Sabe? Era muito ruim. E era um super Chelsea. Esse Chelsea que a gente adora da Champions League. Então, dentro de um contexto tático, é óbvio que vai ser 2014. Dentro de um contexto, como é que se diz, intangível, tá para 2012. Assim, então dá para você escolher, fica no teu estado anímico, qual que você vai preferir. O importante é assim, eu acho que hoje é muito mais fácil você reverter um resultado quando você é bicampeão europeu, né? Então, torcemos para que seja um terceiro, sei lá, ou mais uma reviravolta. Então, que amanhã seja 2014 e na sequência seja 2012. Exato. Aí, meu amigo, haja cerveja. Haja cerveja. O Wesley, já agora voltando à Borussia, né? Se o Borussia se fechar, acham que o Chelsea tem organização para furar a defesa? Vai primeiro, Gladys. Porque para mim, eu vou
na resposta mais básica, mais boba que tem. Não, mais simples e óbvio. Mas eu vou dizer já assim, galera, assim, ó, eu comecei a nossa resenha falando sobre isso, que o meu medo foi que o Borussia, ele usou o Leipzig como laboratório também. Eles mudaram o perfil de jogo deles. Eles fecharam o time, eles tiveram 32% de posse de bola, ou seja, eles deram a bola pro Leipzig jogar. Porque provavelmente eles estão acreditando que é isso que vai acontecer. Assim, o Chelsea tem um caminho ainda, me parece, muito longo pra gente falar assim, olha, se der a bola pra esse time vai furar uma defesa. Cara, a gente não furou a defesa do Southampton com a bola no pé. Assim, a gente teve dificuldade em criar chances contra uma molecada do Leeds. Assim, é muito difícil uma defesa bem armada, como é a do Borussia, que é um time equilibrado e que tem poder de contra-ataque, de transição, se eles vierem com essa proposta de dar certo. Porque é aquilo que eu falei, assim, a gente cria bastante chance de gol, a gente não conclui. Acho que o problema está nisso. Exato. O problema está em concluir. Então, assim, cara, furar a defesa do Chelsea talvez não seja só furar uma defesa, né? Para o Chelsea, talvez não seja só um problema para esse jogo. Seja talvez a pedra ametista do Potter para conseguir resolver metade dos problemas dele. Mas, respondendo a pergunta do camarada, cara, eu acho que não. Se o Borussia minimamente conseguir entender como que vai ser a pressão que o Potter vai armar, e isso no futebol moderno os caras entendem muito rápido por conta do tanto que eles têm de análise e de computador trabalhando enquanto o jogo tá rolando, vai ficar muito mais difícil pro Chelsea. Aí literalmente vai ter que ser no Bumba Meu Boi. Por isso é que eu falo. A minha resposta ela vai ser mais simples e tosca possível. Porque todo time, o Chelsea é o líder das estatísticas que não servem para nada. Domina todas. Mais passe, mais finalizações, sabe? Mas não machuca adversário nenhum. Então, como amanhã vai precisar fazer gol e o Chelsea é um time que não faz gol, para mim, cara, vai ter que ser com Enzo, sabe? Vai ter que ser com Mudryk, com Félix. O Félix fez muito isso em Dortmund. O Borussia está fechado. É tiro de longa distância. É inchar a mão do goleiro, sabe? É finalizar muito, porque não adianta fechando, troca de passe, inverte da direita para direita, volta no meio campo, busca atrás, faz os caras avançar, passa Residência, passa tio, aí lança, aí vai bola na área. Contra o Borussia, não vai funcionar muito. Então o Chelsea vai ter que finalizar muito de fora da área. Coisa que o nosso time não faz muito, né? Então, cara, não precisa fazer. Por isso não precisa fazer muita análise, né, Cris? A gente fez um gol no último mês. Pois é. Rick Júnior, Kepa, Koulibaly, Fofana e Tio, Enzo, Couve, Félix, Mudryk, Sterling e Havertz. Esse é meu time para amanhã. 2, 4, 6, 8, 10. O meu time tá por aí. Só que eu tirei o Kovacic e coloquei o Kanté, né? Mas é o meu time que eu arriscaria. Mas não vai fugir disso aí não, tá, o Rick? Não vai fugir mesmo. Pode ter que ter a troca do Kovacic pelo Loftus-Cheek, se o Potter mantiver. É por aí, tá? Não vai fugir disso aí não. Salve pra Érica, o William. Olha o Dalmolin, o vovô blogueiro chegou aí. Salve, salve, Dalmolin. Dalmolin deve falar de novo que é 3-0 pro Dortmund, mas tá certo, é efeito reverso. Barbudo gosta de uma gelada. Esse é dos meus. Aí, ó. Vou apresentar o Rick Júnior pro Gladson, porque o Gladson ficou muito tempo fora das resenhas, e o Rick, ele tá aí há umas 4 ou 5 resenhas. O Rick é lá de Salvador, tá aí agora toda a resenha, assim, e fica do primeiro ao último minuto. Então é um camarada que gosta e participa muito do chat, tá aí. Porra, eu passei 10 dias na cidade dele aí, faz pouco tempo. Se soubesse, já tinha ido lá tomar uma com ele. De repente, trombou com ele numa dessas esquinas de Salvador aí, mas não se conheciam. Pode ser. Né? O Rick em breve vai aparecer aqui, vai botar a cara na tela também. O do PSG foi uma emoção, me lembro como se fosse, não dá para esquecer não, é muito bom. Né? Vai ser um Chelsea de 89, picudas e chutão.
Que seja chutões no gol do Amorim. Isso aí. Kick and rush. O outro Rick que aqui chegou, o Alex Bluda, aqui de BH também. Chelsea tem vários jogadores para furar esse bloqueio na jogada individual. Sterling, Mudryk e até o próprio Pulisic, que eu acredito que vai estar no banco. Acredito sim, porque ele, junto com o Kanté, retornou e fez o treino completo. Então ele acho que vai para o jogo sim. Vai para o jogo sim. Como coisa dessa jogada individual é que o Gladson falou um pouco do Sterling. O Sterling é aquela coisa de pegar para a esquerda, cortar para o meio e chutar para a lua, é o que está acontecendo com ele. O Mudryk, ele deu uma sumida no jogo passado, não entrou pouco, se não me engano, contra o Tottenham, teve poucos minutos, mas eu acho que vai jogar amanhã, né? Era coisa do desgaste, de poucos jogos, né? Condicionamento físico, eu acho que o papo era esse. O Alex, dando salve aqui, elogiando aqui, né? O Alex é amigo pra caramba, e o Gladson também. Salve, salve, Alex, tamo junto. Apareça quando quiser. Vou sair do escritório às 16h30, 5 horas, estou em casa. Eita, trabalhar perto de casa, hein? Quem me dera, quem me dera. Ó, o vai, dá uma olhinha, o vovô blogueiro, cuidado com a cobertura nas costas do Enzo, o cara é lento demais. Amanhã, aí o que eu tô falando? Será que vai ter os 3 caras de novo, Gladys? Badiashile, Fofana e Badiashile não, né? Koulibaly? Badiashile não está inscrito. Badiashile não. Fofana, Koulibaly, meu Deus, esqueci o nome do outro zagueiro, pô. Meu Deus do céu, esqueci o nome. Não. Fofana, Koulibaly. Nossa, jogou no final de semana, eu esqueci. Tá dando um branco aqui do zagueiro. Também não lembro. O Chalobah entrou depois. Entrou depois do Chalobah. Chalobah entrou depois. Depois eu vejo a escalação aqui. Mas então deve ser só 2 mesmo. O Wesley está perguntando. O Chalobah entrou depois. Vamos ver o que vai dar, né? Tá certo. Muito bem, então, ó. Falamos bem. Uhum. Resultados, né? Vamos falar os jogos de amanhã para a gente já partir para os dados, para as histórias. O Thiago Silva fora 6 semanas e o ADM 3 semanas. Então, importante demais. As Piliqueta também fora, ainda está na última semana, né, do protocolo de concussão, né, por causa daquele chute. E pode, o é proibido, né? A Pulisic deve aparecer amanhã. Kanté, beleza? Os jogos das oitavas. Então é Chelsea e Dortmund. 0-1 no agregado. Benfica e Brugge. Os jogos de amanhã está 2-0 para o Benfica. Acho que o Benfica passa aqui sem problemas. Na quarta vai ter o Bayern e o PSG. O Bayern está com 1-0 e o Neymar, 4 meses fora. Saiu uma notícia hoje que ele vai operar de novo. Tottenham e Milan. O Milan está na vantagem de 1-0. Jogos terça e quarta-feira, às 5 da tarde. Isso aí é o que vai mandar. Não tem como. Acho que só passar a régua só nesses jogos aí que você falou. Acho que talvez a galinha morta da rodada seja o Benfica, né? O Bayern já tem. O Benfica passando, né? É isso que eu tô falando. O confronto. O confronto galinha morta tá decidido. Bayern e PSG. O que parece estar em aberto, eu não acredito que vai estar em aberto, embora o PSG sem Neymar fique muito melhor, né, e seja muito mais fácil de você entender como que um jogo se constrói no campo. Sim, porque daí você não precisa ficar quebrando a cabeça, né, para escalar, tipo, se você tem Mbappé, Neymar e Messi. Não, você deixa o Mbappé e o Messi lá e faz um meio campo recheado e deixa que os dois se virem. E, cara, eu acho que Tottenham e Milan tem tudo para ser o jogo da rodada, né? Eu nem acho que o nosso jogo vai ser um jogo de muita emoção, assim. E mesmo que tenha, talvez não seja um confronto tão equilibrado, né? Embora esse Tottenham do Conte seja o time do Conte, menos time do Conte que a gente conhece dos últimos anos, né? Que é o mais instável de todos, que se a gente for pensar em Chelsea, Juventus, seleção italiana, enfim. Eram times muito equilibrados, que a gente sabia como que ia jogar,
e que te davam resultado. E no Tottenham, alguma coisa aconteceu, porque algumas coisas só acontecem com os coitados do Spurs. Mas enfim, cara, porque é inacreditável, cara. Qualquer treinador do mundo faz o Harry Kane jogar. O Conte parece que tem dificuldade de fazer o cara ser o que ele é, que, sei lá, talvez seja o melhor centroavante da atualidade. Mas enfim, é um Milan que vem também numa decadência, vem numa instabilidade muito grande. Então, vejo que pode ser uma partida nivelada, obviamente, pelo poderio tático dos dois. Bem interessante, de muitos gols, cara. Bem legal de se assistir. Eu diria que aquele jogo pode ser um 3-2, um 4-3, é uma coisa bem legal mesmo. O vulgo bailarino. Engraçado que você falou do Conte, né? Ele faz o Lukaku jogar e tá tendo dificuldade com o Harry Kane, né? Impressionante, quando ele fica afastado, o Tottenham joga melhor. É engraçado isso. Cara, mas visão de outros treinadores. E assim, não que o Harry Kane esteja fazendo uma temporada abaixo do que ele faz, não, mas é que eu acho que ele renderia mais, né? E assim, o setor ofensivo inteiro do Tottenham tá uma piada. Se você for ver a temporada do Son, ela não se compara com nenhuma das temporadas. O próprio Richarlison, que é um cara que já tem rodagem de Premier League, não consegue se encontrar também nesse time do Tottenham. O Kulusevski, que foi o cara que chegou ano passado, que chegou bem, que se encaixou no time, esse ano também não joga. Lucas Moura, que, enfim, nunca foi muita coisa, mas desapareceu de vez. Enfim, fica difícil, né? É verdade. Os jogos que não são dessa semana, né, são da próxima, é Liverpool. Está com a desvantagem, perdeu o primeiro jogo por 5-2 para o Real Madrid. O Napoli venceu o Frankfurt fora de casa. Eu acho que esse jogo também está decidido, esse confronto aqui, o Napoli-Frankfurt. Eintracht Frankfurt e Napoli, 2-0. O Leipzig e o City. O jogo agora é no Etihad, 1-1. E Inter de Milão venceu o Porto em Milão. Esse jogo está bem aberto. Em Chelsea e Borussia, o jogo do Signal Iduna Park no dia 15, ó, o Dortmund de Kobel, Wolf, Sully e Schottenberg, Guerreiro, Henrique Canto foi destaque, Branco também jogou muito bem na meia, Bellingham, que é o cara a ser observado e marcado, Ozin, isso, ADM que está fora e o Haller. Haller que voltou de muito tempo, né, depois de doença, deve ser um titular amanhã. Técnico aí, o Edin Terzic, segunda temporada dele como treinador de Champions, já tem 12 jogos em Champions League. O Chelsea só deu time aqui de Kepa, James Silva, Koulibaly, Tio, Tik, Enzo, Ziyech, Pérez, Mudryk e Havertz. O Silva está fora, é o que está fora aqui, vai entrar aqui o Fofana, e a dúvida tá quem vai ser o volante. Acho que o Ziyech não joga, não começa jogando, né? Aí é Kanté, Kovacic, igual nós falamos aqui. É assim. Boa noite aí, Jair. Muito boa noite. Jair Nascimento chegou aqui. Salve, muito bem-vindo. Vamos fazer um negócio aqui sobre testar a memória, Gans? Vamos registrar. Você citou aí sobre oitavas de final, né, de classificações de Chelsea de Borussia. Eu separei aqui, ó, Chelsea, né, nas oitavas de final, Chelsea e Borussia, né, em oitavas de final, desde 1999 a 2000, que foi a primeira que o Chelsea participou efetivamente, aí ficou um tempo fora, aí eu passei para registrar aqui, ó, em 99 2000 não houve fase de oitavas de final, porque tinha o segundo grupo ainda, né? Existiam duas fases de grupo. Então, essa segunda fase, ela classificava 8 para as quartas de final. Vamos botar ela aqui como se fosse umas oitavas. O Chelsea ficou no grupo D dessa segunda fase de grupo. Em segundo lugar, atrás da Lazio. O Chelsea fez 10 pontos, a Lazio fez 11. O Feyenoord e o Olympique de Marseille ficaram fora, né? Aí, jogos em Stamford Bridge. Amanhã o jogo é em Stamford Bridge, então vamos colocar como se fosse em jogos de oitavas de final em Champions League. Os 3 jogos em Stamford Bridge daquela segunda fase de grupo. O Chelsea venceu o Feyenoord por 3-1, foi o primeiro jogo, gols do Babayá e 2 do Flo.
O segundo jogo venceu o Olympique de Marseille por 1-0, com um gol do Denis Wise, olha aí. E o terceiro jogo perdeu para Lazio por 2-1, gol do Poyet, e o Simone Inzaghi e o Mihailovic marcaram o gol. Então, nas, entre aspas, oitavas de final do ano 2000, o Chelsea, 2 vitórias e uma derrota na segunda fase de grupo. Essa segunda fase de grupos que durou até 2002, 2003. A partir de 3, 4 começou esse sistema que nós vimos. Em 2003, 2004, o Chelsea enfrentou um alemão. Por acaso você tem ideia de quem seja? Um alemão? Sim, senhor. Puta merda, cara. Foi o Stuttgart? 0-0 contra o Stuttgart. Foi o segundo jogo, após ter vencido o primeiro jogo na Alemanha por 1-0. Em 2004, é um jogo histórico. Inclusive, eu lembro desse jogo porque eu acho que foi o primeiro jogo que eu assisti do Stuttgart, assim, porque eu era muito jovem, enfim, eu tava, como eu contei várias vezes aqui, mas 2000, início dos anos 2000 ali, a gente estava começando a ter acesso a vários jogos. E eu lembro que esse jogo foi transmitido, né, por um canal fechado, e eu assisti. Eu lembro que foi o primeiro jogo do Stuttgart que eu vi, assim, o Stuttgart. Por isso que eu lembrei, então, demorei para lembrar, mas eu lembrei. O número 3, 4 deve ter sido na ESPN já. Pode ser. Porque nessa época aqui, a Champions era na Record, na Rede TV, na Band, variava entre esses três aqui. 3, 4 eu acho que era Record ou Rede TV, com Neto e Éder Luiz. Você citou, acho que é o primeiro jogo do Stuttgart. Lembra você puxou aqui na memória. O primeiro jogo do Stuttgart que eu assisti foi num torneio de verão que teve, foi uma excursão que teve do Stuttgart. O Stuttgart, não tenho certeza, eu não sei se era o Werder Bremen ou se era o Colônia. Talvez o Colônia, Stuttgart e Colônia jogaram contra Corinthians e contra Palmeiras. Nossa, cara, eu lembro disso. 90 a 91. A Globo transmitiu. Sabe por que eu lembro do Stuttgart e Corinthians? Porque o Neto era o capitão e eu lembro dele trocando as faixas. Aí eu me lembro do Stuttgart. Então, E o Stuttgart, para quem não sabe, né, cara, agora é uma fase meio tenebrosa, tudo, mas ele foi um grande time. E assim, a gente falou da Champions de 99 e 2000. Tem um lance muito engraçado com o Stuttgart, 99 e 2000, que é com o Leeds. Que eles vão para o confronto de quartas. O Leeds foi semifinalista da Champions, né, para quem não sabe. E eu acho que eu não lembro se foi nas quartas ou nas oitavas. Acho que foi nas quartas de final. Creio que o Leeds bateu no semifinal. Semifinalista, foi semifinalista. Tenho certeza disso. Contra o Stuttgart. 2-3, né? Mas numa fase. Na fase anterior, vamos dizer assim, eu acho que foi as quartas, tenho quase certeza, foi Leeds e Stuttgart. Eu acho que... E esse Leeds e Stuttgart teve o jogo de ida, que foi 3-0 para o Stuttgart, tá? na Alemanha. No jogo da volta, o Leeds estava fazendo o 4-0 que precisava e tomou o 1, né? Então o 4-1 não dava classificação por conta do gol fora, certo? Só que o que aconteceu? Teve uma denúncia para a UEFA e o Stuttgart tinha colocado em campo, estilo o caso o Everton lá da Portuguesa, um cara que não podia jogar. Aí o que acontece? A UEFA tem que cancelar a partida, né? Então ficou um WO 3-0 pro Leeds. Pô, mas 3-0 e 3-0, terminou a partida, não tem como fazer pênalti, né? Porque era pênalti direto naquela época. Então tem que fazer um outro jogo. Temporada 2000-2001. Tá? Aí, quartas de final. Leeds United a quartas de final foi Leeds United e Deportivo La Coruña. Vou caçar o grupo do Leeds aqui. O Leeds United estava na segunda fase no grupo D, o Real Madrid, Anderlecht e Lazio, e na primeira fase, cadê o Leeds aqui?
Estava no grupo de Milan, Barcelona e Besiktas. Não estava o Stuttgart nessa aqui, não. Então Não é era o na Champions de então é na Champions de 99, então. Não, provavelmente. Tá. Porque olha aqui, ó, o Leeds United nas quartas de final meteu 3-0 no Deportivo La Coruña em casa e perdeu Sim. por 2-0 fora. Na semifinal, 0-0 com o Valência no Elland Road e 3-0 fora. Então vamos ver aqui. Leeds e Stuttgart. 99. Vamos Eu ver, acho que é. a gente acha. Vamos achar isso aí. Segunda fase de grupos. Quer ver? Não, aqui, ó. Tem um negócio, é bem mais rápido de achar aqui. Que é isso? Estamos perdendo tempo aqui. Aqui, ó. Vou achar aqui já. Mas que é bem interessante aqui. Aí é o seguinte, teve esse jogo, esse Chelsea 0, Stuttgart 0, né? Leeds versus Stuttgart. Não, eu vou te falar uma coisa. Eu que tô comendo bola. Esse jogo é da temporada 92-93 da Champions. Ah, então peraí, ué. Vamos olhar ela aqui. Ó. Você só errou a edição, mano. Vamos lá, 92-93, que o Olympique de Marseille foi campeão. Exatamente, cara. O time do Leeds tinha Cantona, o McAllister, pai, né? Não o McAllister, agora campeão mundial. Gary Speed. Gary Speed, 92-93. Final, Marseille 1, Milan 0. Só não tá aparecendo os jogos. Mas eu vou achar aqui. Aqui, ó. Acho todos os jogos entre eles que aconteceram. Tem erro, não. Pronto, aqui, ó. Só 3 jogos aconteceram. Champions League, 16 de setembro de 92. Porra, aí, ó. Obrigado. Stuttgart 3, Leeds 0. 30 de setembro de 92. Leeds United 4, Stuttgart 1. E 9 de outubro de 92, também Champions League, Leeds United 2, Stuttgart 1. Esse 3-0 que você citou aqui, que você falou, vamos ver aqui. Lá em Stuttgart, 38 mil pessoas assistindo, só tem o resultado, não tem as escalações. Vamos achar aqui, só para a gente ver se tem jogador bom, interessante também. Não, só tem os técnicos. Howard Wilkinson era o treinador do Leeds e Christoph Daum era o treinador do Aí, vamos ver, também não. É a mesma coisa. Esse jogo o jogo de desempate aqui, ó, 9 de outubro de 92, foi no Camp Nou, em Barcelona. Em Barcelona, 2-1 por eles. Primeira partida replay. É isso aí, velho. É desse jeito. Tem razão. Falou. Em 2004, 2005, eu ia falar aqui, um jogo histórico, né? O Chelsea passou pelo Barcelona 4-2 e no agregado por 5-4 passou. Foi aquele jogo que o Ronaldinho fez os 2 gols, né? Do Jose Lampa, Duffy Terry e o Ronaldinho foi quem avançou. 2006, 2007 foi o Barcelona de novo, e derrota em Stamford Bridge por 2-1. Em 6-7 venceu o Porto por 2-1 com gols do Robin e do Bala. Aí é coisa que aí a memória não é coisa que a gente já viu, né? Começou a assistir bem, que passava na TV. Cara, vou ser chato de novo. Tem a nossa primeira Champions, quando a gente se classifica, a gente cai na segunda, na primeira eliminatória contra aquele Barcelona, lembra? Sim, em 99. 2000. Na prorrogação, a gente perdeu na prorrogação, inclusive. O Chelsea fez o seguinte, ganhou em Stamford Bridge por 3-1, tá aqui, ó, e aí tomou 5 em Barcelona, entendeu? Foi uma absurdo. Aqui, ó, Chelsea 3, Barcelona 1, Gianfranco Zola e Torian Deflu. Esse jogo foi nas quartas de final da Champions League, tá? De Gea, Petrescu, Ferrer, Desailly e o Emerson Tomé, o paredão, tanto que tá aqui escrito paredão. Babayaro, Deschamps e Dennis Wise, Jody Morris, né, auxiliar do Lampa,
Gianfranco Zola, Tori Underflow. E ainda entraram Di Matteo e Chris Sutton. Olha o Barcelona de Resp, Abelardo, Bogarde, Frank de Boer, Puyol, rapaz, Puyol já, Cocu, Rivaldo, Gabri, Xavi já estava nesse time, Luiz Figo e Patrick Kluivert. Caramba, Rivaldo fez um golaço no Chelsea desse time. Sonny Anderson não era desse time do Barcelona? Eu posso olhar no elenco geral aqui. Ele não está na ficha desse jogo, ele não está, não. Eu não me lembro se o Sonny Anderson em 2000 jogava. Eu acho que ele era do Lyon nessa época. Pode ser. No banco aqui, ó, Jari Litmanen, lenda do futebol finlandês. Dani Garcia, o técnico era Louis van Gaal e o treinador do Chelsea era Gianluca Vialli. Eu posso olhar aqui para você, Barcelona. Cadê aqui? Aí eu acho o Sonny Anderson aqui. Barcelona 99-2000. Cadê? Barcelona 99-2000. Aí eu vou no elenco aqui, ó. Atacante. Não, era Kluivert, Amunique. Olha, rapaz, Amunique, o nigeriano. Santa Maria, Litmane, Dani Garcia e Simão Sabrosa. Não tinha o Sonny Anderson nessa época aqui, não. Vamos ver onde o Sonny Anderson jogava. Simão Sabrosa, que era ainda base, né? Era colocado como atacante. Claro, depois todo mundo vai lembrar ele como meio campo, armador, clássico. Esse é um dos caras que eu gostaria de ter visto com a camisa do Chelsea. Assim como eu gostaria de ter visto Trezeguet. Simão? Uhum. Porra, Simãozinho era importantíssimo, cara. Vou ter que achar que depois não apareceu aqui, não. Vou ficar devendo essa do Sonny Anderson. Eu acho que ele jogou no Barcelona, era 2002, porque Pode foi na ser. época daquela Copa das Confederações com o Leão, tá? Quer ver? Aqui, ó. Barcelona. Aí, 2001, 2002. Aí eu acho ele aqui, certo? Tenho certeza que ele vai estar nesse elenco. Sonny Anderson. Ele era do Lyon. Também não deve ser na seguinte. Os atacantes eram Saviola, Overmars, Alfonso Pérez, Kluivert e Dani Garcia. Deve ser na temporada seguinte. Independente, jogava demais. Não, ele era bom. Era muito bom. Overmars era bom jogador pra caramba. Muito. Mas aí, sim. 7 venceu o Porto nas oitavas. Em 2008, venceu o Olympiacos por 3-0. Só jogos em Stamford Bridge, tá, pessoal? Gol do Ballack, do Lamp e do Calu. Em 2009, vitória contra a Juventus por 1-0 em cima do gol do Drogba. 2010, derrota para a Inter de Milão com gol do Eto'o, eliminado. Inter que foi a campeã. Em 2011, 0-0 com o Copenhagen. 2012, vitória goleada contra o Napoli na prorrogação 4-1. 13, vitória acima do Galatasaray por 2-0. 15, 2-2 com o PSG e fomos eliminados. Gols do Davi Luiz e do Thiago Silva. Kerr e Hazard para o Chelsea. 16, derrota para o PSG por 2-1. Rabiot, Ibrahimovic, né, e o Diego Costa marcaram. 18, aquele empate com o Barcelona, 1-1. Em 2019 ficou fora. 2020, derrota para o Bayern de Munique. Lembra? Aí surgiu o Covid-19, parou o mundo. E 4 meses depois a bola voltou a rodar. 21, vitória contra o Atlético de Madrid. Ziyech e Palmieri. E 22, vitória contra o Lille. E agora o Borussia Dortmund. Já o Borussia está aqui, ó. Em 99 caiu na primeira fase de grupos. 2002, primeira fase de grupos. 2003, segunda fase de grupos, que seriam oitavas de final. Em 2013, avançou, passou pelo Shakhtar nas oitavas. Em 2014 também avançou, passou pelo Zenit nas oitavas. Em 2017 avançou,
passou pelo Benfica, 19 foi eliminado pelo Tottenham, 2020 foi eliminado pelo PSG e 21 avançou, passou pelo Sevilla. Então, o Borussia, de 2013 a 2021, como você havia falado no início da resenha, avançou 4 vezes para a fase de quartas de final. Aí é que está a diferença. Então, o Chelsea avançou 3, né? Então, vamos empatar. Isso aí. Chegou aqui o Eduardo. Títulos, você lembra os títulos desses times? Quantos títulos tem o Borussia? O Chelsea tem 2, nós sabemos. O Borussia tem um título em 97, final contra a Juventus, e um vice para cada um. O Borussia disputou 2 finais de Champions, venceu o Juventus em 97 e perdeu para o Bayern de Munique em Wembley em 2013. O Chelsea venceu 12 e 21 e perdeu 2008. Para o jogo de amanhã, você destaca alguém de Chelsea e de Borussia? Cara, vou começar pelo Borussia. O destaque, claro, o mais óbvio seria o Marco Reus, mas eu não acho que ele venha sendo a base desse Borussia pós-Copa. O Borussia antes da Copa é um Borussia bem estranho, né? Um Borussia que estava lá embaixo na tabela da Bundesliga, era um time que perdia, levava muito gol, enfim, tá? E agora parece que ele tem uma consistência melhor, né? Parece que achou o ponto de fusão. Seria o óbvio falar o Bellingham também, mas não quero usar desse artifício. Quero, assim, depois de a gente já ter conhecido o cara de muitos anos jogando Premier League, de saber que é um cara que é um selecionado alemão de 2 Copas, ainda tem gente hoje que fala que o Emre Can é um pereba, para mim é beirar o ridículo. Para mim é o cara mais importante desse elenco agora, não só pela questão etária, né, por ser um cara que já tem uma certa rodagem, que passa uma confiança para o elenco e de certa forma isso transpassa para os mais jovens. Então ele é o ponto de ebulição desse Borussia, porque ele cresceu muito, né, nessa questão de entrega pós-Copa. Tá jogando muita bola, é um cara que jogou muita bola já no primeiro jogo contra a gente. Tem que ter um olhar um pouco mais detalhado sobre as subidas do Can, que ele é um cara que ele chega muito, né, na área, mas aquele perfil, claro, difícil fazer comparativo, né? Mas o Kovacic, quando tá num bom dia, domina o meio campo. O Emre Can é mais ou menos a mesma coisa. E o cara estando nesse ritmo, assim, é o meu destaque. E aí, para falar um pouquinho de Chelsea, eu acho que você frisou bem, até uma resenha, acho que do nosso título da Champions. A gente falou de um jogo, não lembro qual foi, acho que contra o Real Madrid, que a nossa classificação necessariamente teria que passar pelas mãos do Mendy, né? E passou, sim, né? Passou. E passou. Eu vejo também o Kepa como um ator bem importante, cara, desse jogo, porque a gente vai acabar sofrendo, vai ter que, como diria o professor Paulo Autori, saber a hora de sofrer e a hora de respirar. Então o Kepa vai ser... Amanhã é dia dele se consagrar. O Kepa vai ser requisitado e é assim que você ganha jogos, né? Você precisa de uma estrutura boa, de um goleiro que te passe essa confiança e que garanta um placar para que você consiga a vantagem. A gente precisa abrir a vantagem, né? Precisa reverter, na verdade, não a vantagem que é deles, melhor dizendo. Mas, assim, se for para falar dentro do aspecto de quem vai estar, né, por municiar o time a fazer gol, se o Sterling não jogar, esse time não joga. Então a gente vai precisar muito de Raheem Sterling amanhã. Olha, bom destaque aí. Do Dortmund, você não quis para sair da obviedade, mas eu fui no óbvio aqui, principalmente por causa dos números dele nessa Champions. Eu fui no Jude Bellingham, absurdo. Ele tem 6 jogos nessa edição e fez 4 gols. E deu uma assistência. Então, ele é responsável por 5 gols do Borussia. Tá? É um cara que a gente tem que ficar de olho nele e a Copa do Mundo que ele fez também.
O Henry Kahn foi um outro cara que eu separei devido ao primeiro jogo, né, o que ele fez muito bom na defesa lá, ele foi um dos destaques. Ele tem 6 jogos nessa Champions, ele é um titular. Né? Lembrando que o Henry Kahn estava naquele time do Liverpool de 14 que perdeu para o Chelsea por 2-0. Então ele ficou no Liverpool de 14 a 18. O escorregão do Gerrard para ficar mais fácil da pessoa, do povo registrar, né? Eu acho que o Kahn era do elenco do Borussia que perdeu a final pro Bayern, se eu não me engano. Ele saiu do Dortmund, foi pro Liverpool e depois voltou? Creio que tenha sido esse o caminho. Dá para ver aqui o Henry Kahn, é fácil, é só chegar nele. Mas aqui, ele não vai ficar sem aquela resposta do Sonny Anderson, não, tá? A gente não acha ele porque ele já tinha saído do Barcelona. Ele saiu. Jogou no Barcelona, olha só como é que a memória. Ele é bem mais antigo. Ele jogou no Barcelona de 97 a 99. Fez 68 jogos e 21 gols, tá? Nesse ano aí de 2002, 2003, de 99 a 2003, ele era jogador do Lyon, 161 jogos e 94 gols. O Anderson, olha só, olha, bicho, era praticamente um gol a cada 2 jogos. 651 jogos, 308 gols. Eu me lembro, coisa pra caramba, o Sonny Anderson era um dos atacantes da minha geração. Eu me lembro bem do Damiani sendo convocado. Ele tem 8 jogos pela seleção brasileira, só em um gol, olha só. 15 de Jaú e Vasco e Guarani do Filipão Augusto. Aí tem passagens por Marseille, Mônaco, Lyon, Vila Real, e o último time dele foi o Al-Garrafa em 2006. Al-Garrafa do Catar. E essa aqui é que foi. Do Chelsea, o destaque eu coloquei o Kanté, porque pela partida e como nós precisamos dele, eu arriscaria, mesmo que seja só o primeiro tempo. E olha aí, o Kanté, cara, ele jogou 2 jogos essa temporada. Vitória sobre o Everton por 1-0 e aquele empate em 2-2 contra o Tottenham. Depois, até o dia de amanhã, não vimos mais o Kanté, se é que existe isso até o dia de amanhã. Não vimos o Kanté com a camisa dos Mas, entendeu, essa estatística é tipo... qual que eu tinha visto esses dias, cara? O Newcastle não... O Newcastle com o Bruno Guimarães em campo não perde. Mas também não ganha muito, né? Porque eram 10 empates. Tipo, falei, porra, mas aí não vale, né, cara? Tipo... E o Kepa foi o titularíssimo, né? Jogou 6 jogos dessa Champions League. Só não foi titular contra o Zagreb na última rodada, porque quem jogou foi o Mendy. O Kepa jogou. Acho que nossa classificação pode passar muito por ele. De treinadores, o Graham Potter. Para fugir daquela coisa de treinador que não está dando conta, cara, eu vou citar, é o primeiro ano dele, é um calor em Champions League, 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Em Champions, o desempenho do Chelsea com ele é bom, mas aí eu acho que não passa por ele, passa pela uma coisa que o Gustavo falou no podcast do Stamford lá, é hype de Champions? É hype de Champions. Os caras se motivam mais. Porque no Graham Potter, na lateral do campo, em todas as competições, ele está com o mesmo comportamento. E o Edin Terzic, de 40 anos, segunda temporada dele, né, a segunda Champions na carreira, 2021, 4 jogos, 2023, 7 jogos, está com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 1-0. É isso. Temos que torcer muito. Eu estou otimista que vai ser 2-0 amanhã. Tu, Wesley, acho que na renovação o Kanté é o jogador que mais me deixa triste. Mas o Kanté vai renovar. O Kanté vai renovar. Vai renovar. Espero que sim. Jogos anteriores, Gladys, até esse confronto, desde o dia 15, quando se enfrentaram, o Borussia venceu o Hertha Berlim por 4-1 em casa, venceu o Hoffenheim por 1-0 fora de casa e venceu o Leipzig na sexta-feira por 2-1 em casa. Já o Chelsea
Ai, é de chorar, velho. É de chorar. Derrota para Southampton em casa por 1-0. Derrota para Tottenham fora por 2-0. É rir para não chorar, Atos. E vitória contra o Leeds por 1-0 em casa. Que diferença, né? Mas, por ser Champions League, eu acredito que vai classificar. O Dalmolin, ó, bota na Champions, tá lá só para vender pipoca. O Dalmolin e suas tiradas. Dalmolin, em cada resenha ele manda uma diferente. Se compilar, é 1 hora de risada. Esse é o Dalmolin. Dortmund é o segundo da Bundesliga, Gladson, e o Chelsea não é segredo para ninguém, não sai do lugar até décimo. Dortmund tem 49 pontos, como eu estava na dúvida lá atrás no início da resenha, o Chelsea está com 34. Eu separei o tópico aqui, um de cada time, tá? Você tem lendas, né, jogadores aqui, ídolos na Champions League. Você tem um ídolo do Chelsea na Champions League? Um cara assim, você lembra dele, você pensa em Champions League? O meu é óbvio demais, todo mundo, não é segredo para ninguém. Bem, o meu, se fosse pelo óbvio, também seria, né? Mas, cara, é um cara muito grande no time, assim, cara, mas eu gostava muito de ver o Ashley Cole jogando a Champions, cara, pelo Chelsea. Né? Falar sobre Drogba e Lampard, né? Tipo, é foda. Mas o Ashley Cole, pra mim, cara, ele é um cara que sempre entregou, saca? Tipo, é um cara que você podia confiar. E também não dá pra fugir, né? Daí é do coração, porque é a posição que eu mais gosto, enfim. E o cara foi muito pontual, foi o Raul Meireles. Então, tirando as lendas, pra mim é Raul Meireles e Ashley Cole. Meireles foi uma única temporada, né? Uma única temporada e marcou tanto assim. O Meireles era muito bom. Só veio pra ser campeão. O Meireles era muito bom. O meu ídolo blue na Champions League, que eu coloquei aqui, é o Didier Drogba. Não tem como. Não é só pelo... Olha o Dalmolin aqui, ó, Peter Cech. Boa. Só fera. Não tem como. O Didier Drogba, o campeão de 12. Olha só, 92 jogos pela Champions, 6 jogos pelo Marseille, 12 pelo Galatasaray, 74 jogos pelo Chelsea. 44 gols pelo Chelsea, tá? 3 pelo Galatasaray, 5 pelo... Então, 44 gols total na Champions. 3 pelo Galatasaray, 5 pelo Marseille e 36 pelo Chelsea. Marcou demais. Acho que ele é o maior artilheiro do Chelsea na Champions League. 36 gols no total. Do Borussia Dortmund, aí eu revejo aquela nostalgia lá dos anos 90. Eu criando Copa de 90, 94, 98. E também porque ele foi importante num jogo de 97 que me deixou muito feliz. Andrés Müller, lembra dele? Meia do Borussia Dortmund, seleção alemã, cobrava falta como ninguém. É muito bom. O Wesley falou, Cech para mim foi o herói do título. Pode. Rapaz, pode. Tá no bolo. Mas não, teve um cara aqui, ó, que apareceu no início da resenha, foi o segundo a dar um tchauzinho. O Ramires apareceu na resenha aqui no chat, deu um tchauzinho, cumprimento. É a terceira ou quarta vez que o Ramires aparece por aí. O Ramires foi um essencial na Champions de 12, junto com o Drogba Varela. O Andrés Müller foi o campeão em 1997, galera. Turma mais nova aí que não sabe quem é. O 34 jogos da Champions, 5 gols pelo Schalke, tá? E 29 pelo Borussia Dortmund. Ele disputou Champions League pro Schalke 04 e pro Borussia Dortmund. Olha só. Marcou 8 gols, tá? 1 pelo Schalke e 7 pelo Borussia Dortmund. Impressionante. Foi da seleção nos anos 90, 3 Copas do Mundo, era um excelente cobrador de falta. E
na final do Mundial de Clubes, era aquele Intercontinental 1997 entre Borussia Dortmund e Cruzeiro. O Borussia venceu por 2-0, tá? O Borussia venceu por 2-0 e o Andreas Möller fez um dos gols notáveis da Champions League. Eu anotei um cara aqui que o Gladson gosta muito, que é o Dennis Wise. Ele jogou aquelas Champions de 99 e 2000, né? Ele tem um registro de 13 jogos regulares em Champions, mas tem mais 2 pelo Qualify. Então são 15 jogos em Champions League, tem uma vitória nesse Qualify contra, olha só que curiosidade mais aleatória, contra uma equipe chamada Skonto. Foi a segunda qualificatória, o Skonto da Letônia. E o famoso empate contra o Milan no San Siro, em 99. Dennis Wise tem 4 gols na Champions League pelo Chelsea. Você tem um carinho danado pelo Dennis Wise, né, velho? Porra, eu tenho, cara. O cara era um meio-campo clássico, inglês, né? Era do rock and roll, um cara que vestiu a camisa do Chelsea de forma esplendorosa. É que para quem não sabe, né, Cris, essa geração de Dennis Wise, Roberto Di Matteo, Vialli, Zola, toda essa galera, é a geração que não é só que me fez torcer pelo Chelsea, é que eu dei sorte de pegar essa geração, mas é uma geração que traz de novo o Chelsea para um lugar que era de alegria, né, para a torcida. Então a conexão elenco e torcida foi uma coisa absurda dessa galera. E o Wise representava, tipo, esse estereótipo do torcedor dentro de campo de maneira clínica. Pois é, o Dennis Wise, hoje ele é presidente do Esportivo Como, da segunda divisão da Itália, né, divisões inferiores, né? E quem está lá jogando com ele é o Cesc Fábregas. Dennis Wise hoje tem 56 anos, campeão da Supercopa em 98, campeão em 97 contra o Stuttgart, 2 Copas da Inglaterra, uma Community Shield. Dennis Wise jogou 11 anos no Chelsea, jogou demais, Wimbledon e tudo mais, coisa que a gente gosta demais. O Boy Crazy estava aí, o Wesley falou, na real, aquele elenco eu idolatrei tudo. Mortos na Premier e dando a vida em todas as fases da Champions. O Dalma Lima lembrou da Letônia aqui, ó. Na Letônia eu me... Olha o que o Dalma Lima falou. Na Letônia eu me enrolei. Só fui saber às 4 da manhã quando tive que sair, assim, pelos fundos. Muito maldita vodka. Dalma Lima, você é maluco, é doido. Eu não vou registrar isso aqui na resenha. Você tá doido. Vamos lá. Um outro notável do Borussia Dortmund na Champions League foi o Júlio César, que jogou essa final. É isso aí, vamos só citar ele. Jogadores em comum, Pulisic e André Schürrle. Jogaram nos 2 times, né? E o Schürrle, que está na história da Champions League pelo Chelsea, por aquele gol contra o Borussia Dortmund. Falamos no início sobre um provável time, né? O meu time era Kepa, James, o Fofana, Koulibaly, Tio, Enzo, Kanté, Tio, Mudryk, Havertz. Deve entrar aqui, então, o Kovacic, porque provavelmente só 2 zagueiros amanhã. Deve ser mais ou menos por aí, né? Muito provável que sim. Exato. Só para finalizar agora, aquela dica cultural que eu falei, que eu tinha deixado para o jogo contra o Leeds, mas não deu. A gente sempre fala de música aqui, né? E no jogo contra o Borussia na Alemanha, eu falei com a galera, apresentei, falei para procurar o Böse Onkelz, que é uma grande banda de rock alemão que canta em alemão. É agradável demais. Como hoje, amanhã, o jogo é Stamford Bridge, vamos de Madness. Pop, ska, setentista, o vocalista é um fanático pelo Chelsea. Vou indicar um disco
que é o One Step Beyond, de 1979, não vou fugir. One Step Beyond, que é uma música que todos os jogos do Chelsea, ela toca em Stamford Bridge, toca no final, porque no início é Liquidate, correto? Exato. Músicas. O House, It Must Be Love, e para situar sobre Chelsea, o Suggs foi o cara que gravou Blue Day com o elenco do Chelsea dos anos 90. Beleza? Dá um palpite aí para a gente encerrar a resenha, Guts. 2-0 básico, só para não ter muita onda. Isso aí, 2-0. Amanhã o Chelsea vai se classificar. Chelsea Dortmund, terça-feira, dia 7, 17 horas. SBT, TNT e HBO Max. É isso aí. Vamos esperar, apesar de que a temporada está ruim, mas resta a Champions que o Chelsea Bom demais. vai passar. Valeu, Gladson. Gladson, Rafael Nascimento e Albion Pub. Tamo Chelsea junto. Fan BH. Valeu, velho. Beijo, querido. Obrigado demais. Obrigado, meu. Saudações pro Ovo Blue, bandeira azul sempre lá no alto. Valeu.